Glória a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus, queridos. Amém? Quem está sentindo a presença do Senhor aqui nesse lugar, diga amém. Último domingo do ano. Olha para o teu irmão e diga: você venceu mais um ano, irmão. Até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Que bênção podermos chegar até aqui. E temos a certeza de que o Deus que nos trouxe aqui vai continuar caminhando conosco. Amém? Hoje pela manhã eu estava pregando e eu estava falando que quando o sacerdote pisou nas águas do Jordão, as águas do Jordão pararam. E então o povo passou em terra seca e viveu novidade de vida. Foram transportados para um tempo novo. E assim como eu falei pela manhã, quero falar à noite, com temor e tremor eu piso nas águas do Jordão para que você passe em terra seca, para que você seja levado para um tempo novo, para que você viva novidade de vida. Todo domingo à noite eu te peço para falar da semana do sermão, mas hoje em especial nós vamos falar do ano do sermão. Olha para ele e diga: o teu próximo ano vai ser extraordinário. Quem crê nisso, diga amém. Quem está solteiro aí pensando em se casar aí? Tem alguém aqui aí? Eu creio que pode ser ano que vem, hein? Hã? Pastor, mas eu não tenho nem namorado. Mas você tem Deus que pode mandar um namorado com aliança já na caixinha, com casa própria e um salário de 10 mil reais. Aí vocês gostaram, né? Amém, amém. E um varão aí que está, né? O senhor falou só das irmãs, eu também estou esperando no Senhor. Você é a resposta dessa irmã que levantou a mão. E aí fica tranquilo que vai vir o emprego de 10 mil e você ainda vai comprar aliança e vai levar na caixinha para ela. Amém? Deus é bom. Quem está sonhando em comprar uma casa aí, ano que vem, fala para o teu irmão, ano que vem, diga para o teu irmão, ano que vem. Ano que vem. Carro, quem quer comprar um carro aí, carro bom, né? Ano que vem. Nós cremos no milagre. Tudo está no controle do Senhor, amém? Nada foge ao controle do nosso Deus. Hoje pela manhã eu falei de uma experiência que eu vivi essa semana. Eu estou feliz de estar vendo ali meu amigo Bernardo. E aí, Bernardo, beleza? Chega aqui, Bernardo, só para a galera te ver. Não vou perguntar qual é o teu time. Bernardo, quarta-feira, chegou aí com a mãe. Não estava andando, né, mãe? Bateu chapa, fez exame e fez uma campanha também numa outra igreja. Quanto tempo ele ficou sem andar? Uma semana. Ficou uma semana sem andar. Veio aqui, nós oramos por ele, ele ainda saiu mancando daqui, né? Mas o Espírito Santo ministrou ao meu coração que tinha sido uma seta maligna na mente dele. E ele estava com medo de andar. A gente falava para andar, impressionante. Ele sentado, eu estava falando isso hoje pela manhã, né? Ele sentado no sofá lá do gabinete, eu esticava a perna dele, normal. E eu falava para ele: está vendo, Bernardo? Tua perna estica, normal. Pode esticar a perna. Mas quando eu levantava, quando eu suspendia a perna dele, na hora ele dobrava a perna. Não conseguia ficar com a perna esticada. E aí, botava ele no chão, ele mancava. A mãe ajudando, a irmã ajudando, e ele mancando. E aí Deus me deu uma experiência. Deus falou assim: dá um presente para o Bernardo. Eu pela manhã estava dizendo, né, que eu não ando com dinheiro. É muito difícil você me pegar com dinheiro. Mas naquele dia eu estava com dinheiro porque meus filhos tinham, né, no caso o João Vitor, tinha deixado um dinheiro que ele tinha ganho, tinha deixado um dinheiro comigo para eu comprar presente de Natal para ele. E eu falei: já era.
Mas ele foi restituído e Deus abençoou a vida dele, né? Porque o que ele me deu foi uma merrequinha, ganhou uma guitarra, né? Quero ver tocar agora, ele e o irmão dele, né? Inclusive, vamos conversar, hein, Sérgio Júnior? Vamos conversar, porque eu estou investindo na vida desses garotos, cara. Você é o professor deles. Esses meninos têm que tocar, eu já estou aposentado. E aí, eu tinha um dinheirinho lá, eu peguei uma parte daquele valor e dei de presente para o Bernardo. Falei, olha, compra um presente para você. Ainda brinquei, se sua mãe quiser também, para ajudar na ceia de Natal. Ele foi embora. Depois eu recebi uma foto dele, né? A Vitória me mandou uma foto dele segurando o carrinho, e ele já corrigiu, não é carrinho, foi moto, uma moto que ele comprou, e eu vi de fundo a ceia de Natal, fiquei muito feliz, a mesa posta, mas até então não sabia que ele tinha voltado a andar. E você sabe que Deus tinha ministrado o meu coração para dar o presente, para que ele retomasse a confiança. Pode ser uma coisa simples, irmãos, mas às vezes Deus te usa para marcar alguém. Às vezes é uma carona que você dá, né? Eu me lembro, sabe, um pouco mais velho que o Bernardo, de viver experiências da gente não ter nada dentro de casa para comer, né? Meu pai sempre foi muito trabalhador, teve época da gente ter condição de estocar, porque meu pai trabalhava em 2 empregos, mas teve época dele ficar num emprego só e da coisa apertar mesmo, da gente não ter as coisas para comer, e de pessoas serem usadas por Deus para tocar na porta da nossa casa e fazer compra para a gente, levar 2, 3 sacolas de compra e entregar para a gente. E aquilo ali, o valor espiritual daquilo era muito maior do que o valor financeiro, né? De repente aquilo ali a gente ia comer e aí depois de uma semana, 2 semanas, sei lá, um mês ia acabar. Mas a renovação da nossa fé, de que tudo está no controle do Senhor, de que Deus guarda a nossa vida, aquilo ali é que fazia a diferença para a gente. E eu entendo que foi isso que fez a diferença na vida do Bernardo, né? Não sou eu, mas é o Senhor que faz o milagre, é Ele que opera, e a partir da confiança dele retomada, de repente eu recebo um vídeo dele chutando bola em cima da cama, fazendo mó bagunça, correndo pra caramba. Então, nós estamos felizes, e eu sei que Deus permitiu. Eu falei isso para a mãe. Seu nome é, perdão? Cíntia. Eu falei para a Cíntia, Cíntia, às vezes Deus permite algumas coisas para sacudir a gente, né? Deus usa muito as crianças para falar conosco. Pai, mãe, pode ter certeza, Deus usa muito o teu filho para te sacudir, para falar com você, sobre compromisso, sobre fidelidade a Deus, né? Sobre firmeza na caminhada. Eu sei que tudo isso contribuiu para mexer um pouco a Cíntia, para ela entender. Eu falei isso para ela, falei, Jesus não é um caminho, Jesus é o caminho. Ele é a única solução para a nossa vida. Então, desde pequeno, esse menino já está fazendo um barulho no reino espiritual, e eu sei que ele vai ser usado com glória, com poder, né? A gente vai ouvir muito falar acerca do Bernardo. Quantos creem nisso, digam amém. Deus te abençoe, tá, amigo? Obrigado por ter vindo aqui hoje. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dele? Vai lá com a sua mãe, pode ir lá. Glória a Deus. Tem umas coisas que marcam a gente, né, irmãos? São detalhes da fidelidade do Senhor, né? O amor de Deus. Fala para o teu irmão, Deus te ama. Deus nos ama. Estou feliz de ver ali o JP. Deus te abençoe, mano. Samuel está aí, não? Está em casa. Manda um abraço para o Samuel, para a Juliana. Estamos juntos, tá? JP teve uma perda essa semana, mas a gente sabe que Deus é o Senhor da nossa vida, né? Que nenhuma perda tire a tua confiança em Deus, que nenhuma perda roube de você a alegria da presença do Senhor. Você é um cara que marca o ambiente com a tua alegria, né? Até quando você está meio irritado, você é motivo de alegria para a gente. Até quando você erra na peça, a gente se alegra com você. Deus abençoe. Quem mais? Grande Fagner. Está ali atrás, Fagner. Hã? Ô, glória, muito bem acompanhado. Estou de olho no irmão. Amém? Essa semana eu estava pensando em você, a gente comentou, né?
O Fagner não arruma a namorada, né, Denise? Do nada, sabe? Do nada eu comentei. Abri meu Facebook e vi o Fagner de fotinho, renovada, né? Como é que é o nome da digníssima? Carol. Seja bem-vinda, Carol. A gente explana logo, entendeu? Porque se tinha alguma coisa, entendeu? Voando e tal, pronto, a gente já espanta. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Deixa eu ver se eu acho mais alguém para constranger. Vamos ficar de pé. Eu quero ler um texto da Bíblia com você. Mateus capítulo 11. Estou vendo a Érica aqui. Você quebrou o que, Érica? Luxou. Foi o que, irmã? Tomou um tombo. Deus abençoe, irmã. Você sabe o que é essa coisa de ter luxado? Na verdade, passa. Amanhã tu vai chegar, vai fazer, não tem nada, não. Vai estar tranquila, né? Quando o Arthur fizer uma besteira, você vai ter mobilidade para poder pegar ele pelo pé. Mateus capítulo 11, versículo 2, diz assim: E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo, disse-lhes: Ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade, vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Só até aí você pode se sentar. Estava meditando na palavra do Senhor, o Espírito Santo me levou para esse texto. Eu quero que você saia daqui com essa palavra queimando no teu coração. Tudo está no controle do Senhor. Amém? Mesmo que você não esteja entendendo nada, você precisa ter a certeza absoluta que nada foge ao controle de Deus. Amém? Você pode falar para 2, 3 pessoas diferentes? Diga: tudo está no controle do Senhor. Só para te contextualizar, João Batista era filho do sacerdote Zacarias, filho de Isabel. Isabel era prima de Maria. Então, consequentemente, João Batista era primo de 2º grau de Jesus. Era primo de Jesus. E como filho de sacerdote, João Batista cresceu debaixo de ensinamentos religiosos. Ele cresceu envolvido com as coisas do templo. Ele cresceu envolvido com o que estava escrito na Torá. Verso 1 de Lucas, no capítulo 1 de Lucas, no verso 15, diz assim: Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Bem, de acordo com esse texto, fica muito claro que desde o ventre, João Batista, ele foi separado com o voto nazireu. O voto nazireu era uma separação da criança para viver para Deus, para viver no templo, para viver aquilo que Deus queria realizar através de sua vida. Nós temos como um grande exemplo de um nazireu separado para Deus, Sansão.
uma das características do voto nazireu era não passar navalha na cabeça, deixar o cabelo crescer. Uma outra característica está aqui nesse texto que a gente leu, né? Se afastar de vinho, se afastar de qualquer tipo de bebida forte. Então, a gente chega à conclusão que João Batista era filho de sacerdote, envolvido com as coisas do templo, e mais do que isso, separado por um voto nazireu, separado para Deus. Tinha que viver total afastamento de coisas fortes. Sobre Sansão, nós temos o detalhamento de algumas exigências do voto de nazireu, né? Não passar navalha na cabeça, não ter contato com bebida forte, com vinho, não ter contato com cadáveres, né? Estudando um pouco a história de Sansão, a gente vê que uma das falhas de Sansão foi ter contato com aquele leão morto, né? Que era um cadáver. Então, a gente tem uma noção daquilo que era, ou que deveria ser restrição para João Batista. Aí, seguindo, né, mergulhando um pouquinho na história desse grande personagem bíblico, né, também por conta do voto nazireu, a gente chega à conclusão, e segundo os estudos, que Sansão, com aproximadamente 14 anos, ele precisou se mudar para se aprofundar no estudo. Ele precisou, por conta dessa ideia de estudos, do voto nazireu, Sansão precisou viajar com seus pais, e ele acaba indo para a região do deserto, para o En-Gedi, aonde ele poderia mergulhar nesses estudos e nas escolas, nas sinagogas. Então, vamos lá, ele ainda na sua adolescência, por conta de um envolvimento que ele tinha com a obra de Deus, por conta de uma separação desde o ventre, ele então é levado para estudar na região do En-Gedi, que era uma região desértica, num lugar próximo, né, de Jericó, num lugar próximo, né, do Jordão, onde ele posteriormente batizaria ao Senhor Jesus. Nós tivemos a oportunidade, né, na última caravana que fizemos para Israel, de conhecer, né, essa região, é a região próxima do Mar Morto. Nós fomos no Vale do En-Gedi. Esses dias eu estava, inclusive, falando sobre esse lugar, né, que é um lugar muito árido, muito quente, né, e você vai caminhando e tal, aonde existem as cavernas, aonde Davi se escondeu de Saul. Quando Saul o perseguia, Davi se esconde nessas cavernas ali do Vale do En-Gedi. A gente teve a oportunidade de conhecer, e a gente também teve a oportunidade de conhecer a região do Jordão, aonde provavelmente Jesus foi batizado. Porque toda vez que a gente vai a Israel, é normal que as pessoas nos levem a uma região do Jordão que tem uma infraestrutura que já está preparada para receber turistas, aonde nós realizamos os batismos. Né? Eu tive a alegria, né, eu e Denise tivemos a alegria de batizar alguns irmãos ali no Jordão, de fazer a renovação de votos de batismo de alguns irmãos, dentre eles os meus filhos. Essa região, né, ela já está preparada para você descer as águas. Tem, né, tem escadas, tem corrimão, né, tem um vestiário para você se trocar, tem o aluguel das batas para batismo, né, tem já a filmagem, as fotos, tudo preparado para quando você terminar, você já receber e tal. Ótimo. Não tem como visitarmos a Israel ou falarmos do Rio Jordão sem irmos nessa parte do rio. Mas eu fiz questão, na primeira vez que eu fui para Israel, eu fiz questão de conhecer, né, porque eu ouvi falar, você chega lá em Israel, e é normal você ouvir falar, o Rio Jordão, ele corta o país, né, e é normal você ouvir falar, não, é o mesmo rio, só que não foi aqui, Jesus se batizou mais para o lado do deserto. E aí eu fiz questão de conhecer, nessa última caravana que fizemos, eu levei o povo lá para conhecer, porque a gente está falando de um lugar que hoje também tem uma lojinha, também tem uma estrutura, porque as pessoas perceberam que, não, agora os turistas estão despertando interesse para conhecer esse lugar. Mas independente dessa estrutura, que é bem menor, mas que já está montada nesse novo lugar, quando você chega nesse lugar, você vê a diferença. Porque a água é bem barrenta, né? É a fronteira de Israel com Jordânia, e muito mato, né? E para você chegar lá, você tem que literalmente cortar o deserto, né? Dentro do ônibus, a gente está falando aí porque você vem numa estrada principal, quando você está indo ao caminho do Mar Morto, você vai descendo, porque o Mar Morto é o lugar mais baixo da terra.
Então você vai descendo, 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 descendo. Quando você está nesse caminho, de repente você vira à esquerda e você entra no deserto e vai embora. E aí depois de uma caminhada, você chega lá no Rio Jordão. Porque a geografia é mais ou menos essa. O Rio Jordão vem, aí ele não para, né? Mas ele passa pelo Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é uma grande bacia, né? E aí ele passa, ele alimenta o Mar da Galileia e ele continua correndo e ele vai descendo até cair no Mar Morto. Então, Jesus foi batizado quando o Rio Jordão já está chegando no Mar Morto. Para ir lá, ele teve que atravessar um grande deserto. A gente teve a oportunidade de conhecer esse lugar. E aí você pensa num calor, pensa num lugar desconfortável, até você chegar lá. E olha que a gente está dentro do ar-condicionado, dentro do ônibus e tal, mas quando você abre a porta, é aquele bafo. O senhor conheceu essa parte também, pastor? Né? Aquele bafo, você sai, um calor terrível. Aí você imagina, né? E aí é só um parêntese, se já é desconfortável de ônibus com ar-condicionado, que dirá em cima de um camelo, em cima de um jumento, né? O tempo que Jesus levou para chegar lá, para se submeter ao batismo. E não só isso, né? As pessoas que iam até esse lugar para ouvir João Batista. E o discurso de João Batista não era uma teoria, não era uma teologia de prosperidade e de cura, não, era arrependimento, era pancada mesmo o tempo inteiro. Então, só Deus para fazer isso. Desconstruindo a ideia de que nós só precisamos alcançar em Deus uma revelação da graça e da unção do Espírito Santo, porque se tivermos essa graça, essa revelação, irmãos, as pessoas vão vir atrás. A gente não precisa, né, de muita propaganda, de muita... Não, as pessoas vão vir atrás. Então, você imagina um garoto de 14 anos, de repente, se mudando para esse lugar. É óbvio que ele não foi direto para o deserto. Ele foi para estudar naquela região, mas uma região árida. E por que não dizer uma região até amaldiçoada? Né? Um lugar que até hoje é esquisito, é Jericó. Você anda, sabe, as coisas estão destruídas, as coisas são, né, é ruim andar por lá, não é? Sabe, para quem está em Jerusalém, de repente fazer uma viagem para Jericó, é impressionante, você sai, né, você troca água pelo vinho, né, absurdo. Então, João Batista, ele se submete a isso, muito incentivado, lógico, pelos seus pais, sobretudo pelo seu pai, que era sacerdote. Aí vamos seguir aqui, eu vou ficar lendo alguns textos só para você poder ter uma noção daquilo que eu estou falando, também com base na palavra do Senhor. A Lucas capítulo, a gente leu o verso 15, no verso 17 do capítulo 1, diz assim: e irá diante dele o espírito de virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Entenda bem, queridos, o anjo aparece para Zacarias e confirma algo que havia sido profetizado lá atrás. O anjo aparece para Zacarias dizendo que ele vai ter um filho, né? E fala isso, olha, alguém com o espírito e a virtude de Elias. Quando a gente lê Malaquias capítulo 4, verso 5, o texto diz: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A gente sabe muito bem que João Batista não era a reencarnação de Elias. Fora de cogitação. Nós não cremos em reencarnação. A Bíblia não nos dá base nenhuma para acreditarmos em reencarnação. O que é claro para nós é que uma unção liberada por Deus sobre a vida de Elias também foi liberada sobre a vida de João Batista. E não só sobre a vida de João Batista, ela foi liberada também em porção dobrada sobre a vida de Eliseu. São características. Eu entendo de verdade que algumas pessoas, elas recebem a extensão de um mover do Espírito Santo na vida de alguém. A partir daquilo que Deus faz na vida de alguém, algumas pessoas desfrutam. Todos nós aqui somos frutos de uma unção que um dia foi liberada sobre a vida do pastor Manuel. Mesmo que tenhamos nossas próprias características, mesmo que tenhamos o nosso próprio chamado, né? Inevitavelmente, nós estamos debaixo da extensão de uma unção liberada sobre a vida dele. Quantos entendem isso? Digam amém. Há anos atrás, por exemplo, Deus revelou ao pastor Manuel essas palavras.
e disse para ele, é o seu cajado. Deus disse para ele, fé, oração, amor, santidade, gratidão, obediência, humildade. São degraus que você precisa subir todo dia. E em momento nenhum passou na minha cabeça a possibilidade de não subir os mesmos degraus. Porque eu acredito de verdade que, apesar de qualquer renovação espiritual que Deus queira estabelecer, os princípios continuam vivos, continuam valendo. Então Deus queria alguém com a ousadia, Deus queria alguém com autoridade, como um dia Elias se comportou debaixo da unção de Deus, para poder preparar o caminho para a vinda de Jesus. E por isso que Malaquias diz, alguém com a mesma autoridade, alguém com a mesma ousadia, alguém com a mesma intimidade com Deus, vai ser levantado como um anjo para preparar o caminho para o Senhor. Irmãos, quando a gente estuda um pouquinho sobre Elias, né, é assustador a intimidade que ele tinha com Deus, ao ponto dele declarar algumas coisas e não dizer que era o Senhor que estava falando, mas que ele mesmo estava dizendo. Né? Quando, por exemplo, vem a palavra de seca sobre Israel, quando, né, vem a palavra de que pararia de chover durante um tempo sobre Israel, a Bíblia diz que Elias diz, segundo, debaixo da minha palavra. Ele não diz debaixo da palavra do Senhor. E eu já falei isso aqui diversas vezes, é óbvio que ele não estava sendo arrogante, mas, ao mesmo tempo, ele tinha tanta intimidade com Deus, que ele podia falar em nome do Senhor. Eu sempre dou o exemplo, né, de um empregado, por exemplo, que decide determinadas coisas na firma sem consultar o patrão. E não é porque ele está sendo insubordinado, é porque ele é tão íntimo daquele patrão, e ele sabe tão bem o gosto do patrão, que em alguns momentos ele se vê livre, autorizado, para exercer a função de patrão. Quantos entendem? Digam amém. Então era esse homem, né, que a terra tinha acesso, era esse homem íntimo de Deus, que durante algum tempo abençoou as pessoas à sua volta. E aí anos se passam, e aí Deus vai e diz, uma nova unção está sendo liberada, a unção de Elias, né, de autoridade, de intimidade, está sendo liberada sobre a vida de um novo homem, e esse homem então é João Batista. Aí a gente, né, segue, você conhece o discurso de João Batista. Como eu disse, João Batista não pregava, né, uma teologia de prosperidade, de cura, né, o discurso de João Batista o tempo todo era de arrependimento. Até os fariseus iam lá, movidos pela curiosidade, eles queriam saber quem é esse homem, quem é esse camarada que fala tanto sobre arrependimento e o deserto está cheio. Ele não se vestia, o próprio Senhor Jesus fala isso. Vocês foram lá no deserto ver o quê? Vocês foram ver alguém vestido com roupas boas, né? Alguém vestido de riquezas? Não foi isso que vocês foram ver. Porque João Batista, ele vestia pele de camelo, ele comia gafanhoto. Não existia o menor glamour na igreja de João Batista. Você vê, né? A gente está aqui na igreja e tal, quando está calor, alguém vem e fala com as relações públicas, e aí chega para a gente o recado, ó, está calor. Aí quando está frio, alguém vai lá e fala com as relações públicas, está frio, e a gente fica tentando sempre adaptar a temperatura da igreja, né, do ambiente ao gosto das pessoas, né? Poxa, está frio, então diminui o ar-condicionado. Coitado, hoje o Marcos, no meio da mensagem, teve que entrar aqui para poder desligar os ventiladores, porque alguém pediu para desligar os ventiladores, e no meio eu até mandei ele parar, porque eu estava pregando, eu percebi que estava havendo uma dispersão, mas é normal, está calor, liga o ventilador, está frio, desliga o ventilador, aumenta o ar-condicionado, abaixa o ar-condicionado. Aí a vontade que dá é, irmão, vai para a igreja de João Batista. E na igreja de João Batista não tem nem relações públicas para você falar, não tem. Não tem nem, né, uma irmã para você ir lá e reclamar, irmã, está com frio. Não tem, irmão, não tem. Aqui não, aqui a gente, ora reclama, o som está baixo, o som está alto, pela internet, então é impressionante, irmão.
pressionando o tempo inteiro, está baixo, aumenta o som, daqui a pouco, está alto, abaixa o som, e que não sei o quê. Tudo bem, a gente vai trabalhando sempre para dar o conforto melhor para as pessoas e tal. Mas você imagina que na igreja de João Batista não tinha nada disso. Aqui é o seguinte, está preparado, está com o lombo preparado para tomar pancada? Então senta e ouça. Na introdução ele diz, raça de víboras, arrependei-vos. Agora essa casca, ela é criada lá atrás, por uma predisposição em largar tudo, por uma predisposição em ser um nazireu, uma casca criada pelos seus pais. E hoje pela manhã eu estava falando, sabe, sobre uma superproteção que pode levar uma criança a ter dificuldade de se movimentar. Estava citando aqui, né, uma experiência que eu vivi aqui na Nova Jerusalém, uma criança, eu acho que até 5 anos de idade, já tinha quebrado os 2 braços e as 2 pernas. E não era porque era levada, mas é porque não sabia andar. Não andava porque o pai não deixava andar, a mãe não deixava andar, ficava super protegendo. Tem hora, irmãos, que a gente tem que ir para a guerra para a gente criar uma casca. A gente tem que ir para a guerra para a gente criar uma coraça. Tem hora que a gente tem que trabalhar com a possibilidade do revés, a gente tem que trabalhar com a possibilidade do levante contrário, a gente tem que trabalhar com a possibilidade das retaliações. Se você acha que ser crente é viver sempre no ar-condicionado, você está muito enganado. Não é sempre assim não, irmãos. Tem hora que a porta que se abre é a de entrada para o aeroporto. Deliciosa, né? Você sai do calor e tal, e você pisa naquele tapete, a porta se abre e já vem aquele, né, ar-condicionado te puxando para dentro. É maravilhoso. Tem hora que a porta que se abre é a porta de saída do aeroporto. Você está naquele clima ótimo, você pisa, a porta se abre, vem aquele bafo quente, parece que tem um dragão soprando sobre você. E o ser humano, ele é adaptável. Se alguém está tentando te convencer que você não aguenta, essa pessoa é mentirosa. Se alguém está tentando te convencer que você não vai superar essa situação, essa pessoa está mentindo para você. Porque desde sempre o ser humano é adaptável. Deus nos deu essa graça, Deus nos deu essa condição de entender o problema, de extrair coisas boas do problema, de transformar problemas em solução. Mas para isso acontecer, tem hora que a gente tem que ir para o deserto e criar essa casca. Porque senão a gente seremos eternos filhinhos de papai. Seremos pessoas que não aguentam a pancada. Irmãos, a Bíblia não nos mostra o símbolo do cristianismo, de alegria, de sucesso, de holofotes e de ar-condicionados. Não sei porque eu estou falando tanto de ar-condicionado, mas de repente alguém aqui está precisando fazer o exercício, algum adolescente está precisando fazer o exercício de dormir um pouquinho no calor para entender o que o papai e a mamãe viveram durante anos de sua vida. O pessoal vai achar, né, forçação de barra, né? Uma vez minha mãe falou assim: Samuel, não fale isso não, Samuel, porque vai parecer que a gente te tratava igual um cachorro. Eu falei: não, mãe, não era o caso, mas era a realidade. Porque lá em casa, só no quarto dos meus pais tinha ar-condicionado durante um tempo. Primeiro, não tinha ar-condicionado em lugar nenhum. Quando, né, deu para ter um ar-condicionado, esse ar-condicionado foi para o quarto deles. Lógico, é o normal. E aí, irmãos, um calor danado, eu tinha o costume de me molhar todo, sabe? E aí ia molhado, deitava na cama, botava o ventilador em cima. Só que no primeiro momento, maravilhoso, você chega a ter frio, mas depois que seca, irmão, fica muito pior, porque aí o molhado fica quente, e aí, né? E aí uma vez, o banheiro da nossa casa era no final do corredor. Para irmos ao banheiro, a gente tinha que passar pela porta do quarto dos meus pais. A porta do quarto do meu pai e da minha mãe ficava do lado assim da porta do banheiro. Então, uma vez eu estava indo de madrugada no banheiro e tal, que não sei o que, quando eu passei por baixo da porta, veio aquele ventinho frio, eu parei. Fui no banheiro, lógico, voltei, peguei meu travesseiro.
Mas, irmão, pensa numa noite maravilhosa, irmão. Eu deitei ali e passava por baixo da porta aquele vento, dormi coberto. Uma maravilha. No dia seguinte, meu pai abriu, Samuel, o que você está fazendo aqui? Eu até me assustei, babando, de tanto, né, que foi bom o meu sono ali e tal. Agora as crianças, irmão, os garotos já chegam em casa, pipi, já ligam. Vai para o outro cômodo, pipi, e não sei o que lá, pipi, e quando você diz, não tem ar-condicionado, ah, não, que isso, está muito quente, que não sei o que. Eu sei que não são todos, mas alguns aqui estão precisando ouvir essa palavra. Vamos criar uma casca, né? Porque a gente não sabe do dia de amanhã, e eu não estou profetizando, né, nenhuma miséria, nenhuma pobreza sobre a tua vida, mas pode acontecer. E aí? E aí que vai roubar o teu sorriso, vai roubar a tua alegria, vai roubar a tua confiança em Deus. Vir para a igreja de carro em dia de chuva é maravilhoso, irmão, né? Mas pode acontecer de repente não ter carro, de ter que pegar um ônibus, porque só tem legitimidade na conquista quem ralou para conquistar. Sabe, só valoriza aquilo que conquistou, só administra bem o que conquistou quem ralou muito para conquistar. Aí você olha e fala, não, fulano está num carrão, que não sei o que, mas você não conhece a história. Você não sabe o preço que foi pago, você não sabe o suor. Em vez de criticar, usa ele como exemplo. Não, se ele conseguiu, se Deus deixou, né, que ele chegasse até esse lugar, ele também pode deixar que eu chegue também. Não necessariamente fazendo a mesma coisa, mas trabalhando, se esforçando. João Batista é um exemplo para nós. Você imagine Jesus falar, nascido de mulher. Quem aqui foi nascido de mulher? Levanta a mão. Olha para o teu irmão e diga assim, essa palavra te inclui. Não tem ninguém aqui que é filho de ET, não, né? Todo mundo é nascido de mulher. Jesus fala assim, nascido de mulher, não tem ninguém igual a ele. Jesus coloca ele acima de todo mundo. E por quê? Muito se dá ao fato de que ele se entregou, se gastou, se deixou gastar. Segundo os estudiosos, com 25 anos de idade, João Batista já não tinha nem pai nem mãe. Já vivia sozinho, já se sustentava. É a voz. Eu costumo dizer que ele não era uma voz, ele era a voz que clamava no deserto. Porque autoridade também, né? Legalidade, autoridade, tudo isso tem a ver com entrega. Tudo isso tem a ver com relação. Tudo isso tem a ver, né, com uma predisposição em fazer o teu melhor. Eu quero profetizar que 2021 vai ser um ano de muitas conquistas para você. Mas em nome de Jesus, sai com essa palavra queimando no teu coração. Se tiver que acordar cedo, acorda cedo, filhão. Se tiver que dormir tarde, dorme tarde. Se tiver que orar mais, ore mais. Se tiver que ler mais a Bíblia, leia mais a Bíblia. Se tiver que perdoar mais, perdoa mais. Faça aquilo que a grande maioria não quer fazer. Para você ter destaque no meio da multidão, você antes tem que se destacar. Antes você precisa se colocar numa posição merecedora desse destaque. Mais uma vez eu profetizo, 2021 vai ser um ano de muitas conquistas, mas em nome de Jesus, ouça a palavra de Deus nessa noite e faça a tua parte. Porque quanto mais você busca, mais você recebe. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu estava conversando com um amigo que é pastor itinerante. Pastor itinerante é pastor missionário, pastor que cada dia está pregando numa igreja e tal, né? Que é um chamado também muito árduo, porque fica muito tempo na estrada e tal, não sei o quê. E eu estava conversando com ele estava falando comigo desse momento, né, agora à frente da Nova Jerusalém e tal. E aí a gente chegou à conclusão, sabe, que em todas as áreas tem uma relação, sabe, em todas as áreas tem uma entrega. Como eu disse, você imagina, se de repente segunda-feira pega um avião, você só volta no sábado, você fica a semana toda ministrando. A gente já viveu isso. A gente já viveu a realidade de ficar 15, 20 dias fora de casa, ministrando. É muito árduo.
Mas ele estava me chamando a atenção para uma coisa interessante. Ele estava falando, a diferença é que como eu estou em cada lugar, ou melhor, eu estou num dia em lugares diferentes, Deus pode me orientar, e aí nós chegamos ao denominador comum, que a gente só não pode ser preguiçoso, entende? Mas ele falou assim, Deus pode me orientar para que eu pregue a mesma mensagem. Segunda-feira eu estou em São Paulo, eu preguei sobre João Batista. Na terça-feira eu estou no Rio Grande do Sul, Deus pode me orientar a pregar de novo sobre João Batista, porque são pessoas diferentes. E eu entendi o que ele estava falando, porque se não é motivo para eu descansar, para eu ser preguiçoso, é mais ou menos como canções. Eu canto Tua Unção segunda-feira em São Paulo. Quando eu chego no Rio Grande do Sul, se eu não cantar Tua Unção, vão brigar comigo. Ou seja, eu repito as canções. Então, às vezes, você repetir a mensagem, porque são lugares diferentes, debaixo de uma orientação de Deus, ok. Agora, o pastor da igreja não pode, irmão, porque o público não é diferente. Então, se o pastor prega domingo de manhã, no meu caso, domingo de manhã, domingo de noite, quarta-feira, o pastor tem que buscar a palavra para domingo de manhã, domingo de noite e quarta-feira. E aí, como se não bastasse, quando chega no outro domingo, a coisa começa tudo de novo, domingo de manhã, domingo de noite e quarta-feira. E você tem que buscar, e você tem que buscar, e buscar. Então, não adianta, seja em que área for, para você ser bem-sucedido, você tem que se esforçar. Você tem que se envolver. Você tem que deixar com que essas cascas sejam criadas. Aqui, no meio da música, eu falo direto. Às vezes, sabe, irmãos, eu sei que eu sou mal compreendido, né, Timóteo? Eu sei que eu pego no pé dos caras mesmo. Eu falo sobre busca pela excelência. Irmãos, a gente faz parte de um ministério que nos dá toda a estrutura. Nos dá toda... Tem caixa de som para guitarra, tem caixa para baixo, tem instrumento, tem bateria, tem tudo. Tem igrejas que não tem, irmãos. Quando eu comecei a tocar, era tudo muito ilimitado aqui na Nova Jerusalém. Não, hoje não, a gente tem estrutura. Aí o menino começa a tocar em 2015, chega 2020, ele está tocando a mesma coisa de 2015. E aí, quando você percebe, por exemplo, a minha área, eu tocava bateria. Conheço pouco, mas se eu conheço alguma coisinha, essa coisinha é de bateria. E tem coisas que você mata na hora. O menino tem uma pegada boa, ele toca bem, mas o problema dele está no andamento, no clique. Aí você percebe, é porque não treina, é porque não fica em casa. Irmãos, não existe nada mais perturbador para um músico do que tocar com um clique. Porque o clique fica assim, pum, 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 pum. E você tem que ouvir isso bem alto, porque o que você tira de som é alto. Então, se você não ouvir bem alto aqui, você mesmo abafa aquele som. Então, é um negócio realmente estressante. Mas não adianta, se você não fizer isso, você nunca vai conseguir tocar no tempo. Sempre a tua levada vai ficar oscilando. Você vai correr, você vai atrasar. Aí uma outra coisa são os rudimentos. Rudimento também é chato pra caramba, que é o que vai te dar independência dos membros. Porque a bateria, por exemplo, você toca com a perna direita, com a perna esquerda, com a mão direita, com a mão esquerda. Então você tem que ficar treinando, e aí não tem ritmo. Eu, por exemplo, eu não tinha aquele abafador de bateria, então eu peguei um pedaço de madeira, um taco de madeira, e eu peguei uma havaiana velha, só o solado dela, eu virei ela. Já fez isso, Fábio? Virei a havaiana ao contrário, preguei a havaiana nas pontas, então ela ficava igualzinho uma bolinha de borracha, e eu ficava ali usando, era a minha bateria, dentro de casa. E aí a folhinha de papel na frente, estava lá, os rudimentos. Então você faz direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda, e é só isso. Só que isso vai te dando independência. Você consegue controlar a tua mão direita e a tua mão esquerda sem se embolar. Aí daqui a pouco, porque esses rudimentos vão variando, aí você vai incluir o pé direito, aí você inclui o pé esquerdo, e aí você vai fazendo as coisas, e daqui a pouco você percebe que você está com independência, você inclusive usa esses exercícios no meio de uma virada. Em vez da tua virada ser pá, 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 ela começa a variar, porque você tem essa independência dos dois membros. Mas eu vou te falar, até você conseguir aplicar isso numa levada, gasta um tempo, e esse tempo é chato. Mas eu preciso falar como pastor, que para você chegar a ouvir de alguém, nascido de mulher não tem baterista igual. Haja rudimento, irmão.
Nós temos aqui, ó, a gente está falando, estou falando de bateria, porque eu falei que conheço um pouquinho mais, mas teclado é a mesma coisa, guitarra, por exemplo, violão, quando eu fui aprender violão, tem um exercício, meu irmão, que, meu Deus do céu, só não falo que é diabólico, porque o diabo não é dono da música, mas aquele exercício para você poder ir alargando os dedos, que tu fica, meu Deus do céu, parece que meus dedos iam quebrar. Isso é muito ruim, meu Deus do céu, você ficar fazendo aquilo, né? E aí, o pior é você ficar a semana toda se esfolando e tal, aí você chega para o professor e faz, aí ele diz assim, está mais ou menos, pode melhorar, porque esses professores também não incentivam a gente, sabe? Os professores têm que ter um pouquinho, isso aí, rapaz, tá bom e tal, mas... Vamos sair da música, vamos para a academia. Quem quer emagrecer em 2021 aí? Levanta a mão, hein? Eu posso orar e eu creio num Deus que opera milagres. E pode fazer você emagrecer hoje 15 quilos. Quantos gostariam aí? Uma oração só. Sequei. Olha para o teu irmão e diga assim, Deus pode. Mas diga para o teu irmão, mas não sei se ele vai fazer não. Não sei se ele vai fazer não. Como é que é o nome? João Vitor, que gosta de malhação, aquela frase famosa aí de exercício? No pain, no gain, né? Sem esforço não tem ganho. Não adianta. Tem hora que você tem que trabalhar. Você tem que correr atrás. E João Batista, irmãos, a gente leu só até 25 anos de idade. Eu vou para o deserto desde 14 anos, e eu vou estudar no deserto, e eu não bebo vinho, e eu não passo navalha na cabeça, eu como gafanhoto, eu visto pele de camelo, minha mensagem é confrontadora, minha mensagem não massageia ego de ninguém, mas eu tenho uma voz, eu tenho algo a perseguir, eu tenho algo a alcançar. E aí depois que a gente vê isso tudo, você conhece a história, ele prega Jesus, vai até ele, se submete a ele no batismo. Eu fico imaginando esse dia, imagina, né? Depois de tanto tempo você preparando o caminho, de repente aparece Jesus. Salve João Batista. Jesus. Eu fico imaginando ele, eis aí o Cordeiro. É dele que eu estou falando, eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. E João Batista diz, vamos, me batiza. Ele batiza e diz a palavra do Senhor, que quando Jesus sai das águas, desce uma pomba, o Espírito Santo em forma corpórea. E aí do céu, Deus brada, este é o meu filho amado. Eita, estou todo arrepiado. Imagina João Batista, valeu a pena. Valeu a pena todo esse esforço. Aquilo que foi projetado há anos atrás. Imagina, irmão, você como filho, olhar e dizer para o seu pai e entender, valeu a pena as noites acordadas do meu pai. Valeu a pena os castigos, valeu a pena as broncas. Valeu a pena, porque se eu sou alguém hoje, eu sou por causa desse investimento. Valeu a pena aguentar calado. Eu estou ministrando aqui, nós temos adolescentes, temos jovens. Comecei a namorar com a Denise com 19 anos. Começamos a namorar dia 15 de novembro. No mês seguinte, no meu primeiro 13º, eu entrei na Casas Bahia e comprei freezer e geladeira. Aí antes que você pense que eu ganhava muito, não, eu paguei só a primeira parcela. Fiz em 10 vezes, pá. E com o meu 13º eu paguei a primeira parcela. Eu me lembro de uma vez que eu e ela, nós fomos ministrar, na verdade, a gente fazia vocal para a Aline Barros, e a Aline foi fazer um evento no Nordeste, cantamos em Aracaju, Recife, o Nordeste, Bahia, em vários lugares e tal. E eventos grandes, cantamos no estado da Fonte Nova, do Bahia, e a gente recebeu, né, o valor do nosso trabalho por esses dias. A gente chegou de lá, eu me lembro, né, de eu juntando meu dinheiro com ela e tal, eu podia dizer, pai, me ajuda, pai, paga para mim, mãe, me ajuda, mas nós fomos nós dois lá e tal, e demos entrada no nosso primeiro carrinho, e compramos o primeiro carro.
começa a projetar lá para trás, você vê, sabe, cada esforço, a valorização daquele pouco que você ganha. Sabe, cada moedinha empregada, cada situação. Até hoje a gente se lembra. Se você me perguntar os móveis que a gente tinha, de repente, porque a gente já se mudou algumas vezes, né, irmãos? Até a gente muda daqui, muda dali e tal, que não sei o quê. Se você me perguntar, pastor, da casa anterior que vocês eram, você lembra de todos os móveis? De repente não vou lembrar, mas se você me perguntar, da primeira casa de vocês, você lembra? Eu lembro de tudinho. Eu lembro de cada móvel, eu lembro de onde a gente comprou cada móvel. Aquele esforço, é uma dedicação, tudo isso te dá autoridade, tudo isso te dá legalidade. Eu imagino João Batista olhando para trás e vendo, valeu a pena. Nós, como crentes em Cristo Jesus, quando a gente alcança uma vitória, quando a gente vê Deus realizando um milagre através da nossa vida, a gente olha para trás e a gente diz, valeu a pena a cruz. Imagina Jesus falando a nosso respeito, valeu a pena ter morrido por você. Você está fazendo valer a pena. Morrer por você não foi em vão. Minha palavra não entrou por um ouvido e saiu pelo outro, mas você tem vivido a verdade do Evangelho. Você tem se envolvido com o reino. Eu quero terminar a mensagem, querido. Na verdade, o que eu falei até agora é só a introdução, mas é isso que Deus tinha. É isso que Deus tinha. Mas mais à frente, o texto que a gente leu, só para não ficar desconexo. De repente, pastor, mas o texto, o senhor leu lá na frente. A Bíblia diz que João Batista é preso. João Batista é preso porque ele confronta pessoas. Herodes toma a mulher do seu irmão, e João Batista, como profeta do Senhor, vai na cara dele e diz, está errado. Porque crente, isso é mensagem para outro dia, mas eu preciso falar, crente não se envolve com o sistema. Crente bate de frente com o sistema. A palavra do crente é sim, sim e não, não. Esses crentes moderninhos que a gente vê nos dias atuais, tudo é gospel. Irmão, não tem nada a ver com a Bíblia. E João Batista batia de frente. Ah, é? Preso. Quem mandou você vir me desafiar? Preso. E eu fico imaginando que aquilo pegou meio que João Batista de surpresa. Sabe por quê? Porque todo o investimento fez João Batista ser uma voz profética, mas talvez ele não tenha imaginado que um dia ele poderia chegar a estar por trás das grades. E aí, a gente chega nesse texto para a gente fechar. João Batista manda seus mensageiros perguntarem para Jesus. Porque quando fala assim, tu és o Cristo, está falando, tu és o libertador, tu és aquele que vai contra a política, tu és aquele que vai fazer uma revolução, porque o povo judeu era oprimido por Roma. A ideia do povo judeu acerca do Messias, acerca do Cristo, não era um cara que simplesmente salvaria a humanidade, que levaria o povo para a vida eterna, mas era um cara que tiraria o povo judeu debaixo do jugo dos romanos. E agora, João Batista se vê preso e pergunta, vem cá, você vai ser esse político que vai me arrancar daqui? Ou não? Ou eu tenho que esperar por um outro? E eu quero terminar a mensagem mostrando o que Jesus responde para ele. Jesus podia explicar, mas Jesus diz assim, enquanto você está com dúvida, eu quero que você saiba que tudo está no controle. Porque os mudos falam, os surdos ouvem, os cegos veem, os mortos são ressuscitados. Enquanto você está preso, não pense que as coisas fugiram do meu controle, porque eu continuo tendo um milagre nas minhas mãos. De repente, há alguém aqui nessa noite que está se vendo por trás das grades, alguém aqui nessa noite que está se vendo numa situação de vergonha, porque para João Batista, sem dúvida nenhuma, estar por trás das grades era uma vergonha. Alguém que batia de frente com o sistema, se vê preso numa cadeia, sem dúvida nenhuma era uma vergonha, e Jesus de cara, tira essa vergonha, dizendo assim, vocês não estão falando de qualquer um não, esse que está preso é a voz que clama no deserto. Esse que está preso era profeta, é profeta. Esse que está preso, como eu já disse aqui, nascido de mulher, não teve ninguém igual a ele. Eita, tem pessoas aqui, o Espírito Santo me revela agora, que estão vivendo debaixo de uma culpa,
Gente que está vivendo uma situação talvez de escassez, uma situação financeira, que parece ser incompatível com o evangelho que crê. Não, mas, sabe, pessoas que não, o problema de ser desempregado, no fundo, não é nem a falta de dinheiro, mas é sobretudo a vergonha de dizer que está desempregado. Só que o Deus de João Batista é o teu Deus. E o mesmo Deus de João Batista, que fez questão de limpar a culpa e dizer, não, preste atenção, ele não está preso porque ele é sem unção, ele não está preso porque ele é pecador, não, ele está preso porque faz parte das adversidades da vida, ele está preso porque em algumas situações eu permito adversidades para forjar o caráter da pessoa. Esse mesmo Deus está falando a teu respeito também. Você não está debaixo de uma maldição e não é uma vergonha, você está passando por algumas aflições dessa vida, porque se Deus está permitindo, é porque Ele vai manifestar a sua glória. E levanta a sua mão e receba, em nome de Jesus, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu entrei no gabinete, eu fui ler um pouco a Bíblia, e como de costume, eu entrei rapidinho na transmissão para ver se estava tudo ok, se as pessoas de casa estavam recebendo, e na hora que eu liguei, já ia te chamar de João Batista, o João Vitor, estava dando uma palavra acerca de restituição. E ele estava falando, se eu não me engano, eu peguei rápido, mas se eu não me engano, ele estava dizendo, não é simplesmente restituir alguma coisa que se foi tirada de você, alguma coisa que foi perdida, mas é na verdade te colocar no trilho. É uma restituição daquilo que o próprio Deus planejou para a tua vida, algo que de repente não está te alcançando, porque você não está em conexão com Deus. Quem é que está entendendo o que Deus está falando aqui? Então, às vezes, para Deus te chamar de novo para o trilho, Ele permite até que você vá preso, para que você entenda algumas coisas, mas isso não é vergonha. Não se envergonhe das aflições, pelo contrário, seja como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz que se gloriava das aflições, porque o que ele fazia sempre debaixo da potente mão do Senhor. O que acontece na minha vida é tudo no controle de Deus, tudo no controle de Deus. Diga para João Batista que não é para ele ficar preocupado, porque tudo está no meu controle. A gente conhece a história, João Batista acaba morto naquela prisão, mas antes dele morrer, Jesus já dá uma explicação, e ele diz, o menor é o maior. Ele diz, aqueles que parecem não ter tanta fama assim, mas que se esforçaram, o galardão deles é diferenciado. O que ele escolhe é muito maior do que vocês imaginam. Nós estamos vivendo no meio de uma pandemia, irmãos. Nós estamos vivendo dias de insegurança. Estamos vivendo dias onde tem muita gente ainda presa dentro de casa. Hoje pela manhã nós estávamos orando pela irmã Rose. Você imagina, ela pegou a Covid, foi para o hospital, ficou internada. Na quarta-feira passada ela teve alta. Veio para casa, ontem ela começou a passar mal, a família entendeu que tinha que levar ela de volta. Quando ela chegou lá, pneumonia pegando 75% do pulmão dela. Chegou lá, já com a saturação 88, 86, já vai direto para o respirador, aquela correria toda. E aí a gente pensa, meu Deus do céu. Eu sei que é difícil dizer isso, irmão, mas em nome de Jesus, sai daqui com essa palavra queimando, tudo está no controle de Deus. Não cai um fio de cabelo da tua cabeça sem a permissão de Deus. Deus está ministrando ao meu coração que nós vamos voltar a dormir, nós vamos voltar a sonhar, nós vamos voltar a projetar, porque a gente está entendendo, Deus está no controle da situação. Eu vou fazendo a minha parte, eu vou vivendo um dia após o outro, projetando coisas em Deus, e eu sei que Deus está me cercando, Ele está me conduzindo. Se chegar a minha hora, como chegou a hora de João Batista, sei que o meu galardão vai ser maior, porque quanto menor, maior no céu. Quanto menor aqui na terra, maior no céu. Mas se não for essa hora, o que Jesus falou para tranquilizar João Batista, pode atingir a minha vida. Os cegos estão vendo, os mudos estão ouvindo, os mudos estão falando, os surdos estão ouvindo, os mortos estão sendo ressuscitados. E eu quero completar, se é que eu posso, aqueles que estão com Covid serão curados, aqueles que estão internados receberão uma palavra de ordem para sair
sair do hospital e essa pandemia vai chegar ao fim, porque nada nunca fugiu do controle de Deus. Oh! É hora da igreja entender. O mundo que não conhece a Jesus, que entre em desespero. Mas nós seremos boca profética. Olha para o teu irmão e diga: você vai ser um profeta da esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Que o mundo fale de morte, nós vamos falar de vida. Tudo está no controle de Deus. A gente vai se esforçar, a gente vai lutar, que Deus crie cascas, que Deus crie armaduras à nossa volta, para que a gente jamais retroceda, mas que a gente acredite nos mais altos céus, ou no mais profundo abismo. Até ali a mão do Senhor vai nos sustentar. Você pode se colocar de pé no seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo e Silas estavam presos por volta da meia-noite, mas adorando ao Senhor, porque tudo sempre esteve no controle dele. E aí, para Paulo e Silas, as prisões se abriram, porque para Deus abrir prisões, irmãos, é um estalar de dedos. Existia um homem coxo, né, sentado à beira do caminho. Ele pedia esmola. Pedro e João passaram, né, e aí ele: me ajuda. E eles disseram: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Aqui, ó, levanta e anda. Levanta e anda. Irmão, se hoje for o dia do milagre de Deus na tua vida, nada impede. Sabe a única coisa que te separa do momento que você está vivendo para o momento da manifestação do milagre? A hora de Deus. Só isso. Irmão, não é Covid que te separa disso, não é desemprego que te separa disso, não é Bolsonaro, não é Lula, não é ninguém, irmão, que te separa disso. A única coisa que te separa é a hora de Deus. E a última canção que foi cantada aqui fala do plano melhor. Ele diz que a hora do Senhor é perfeita. Então eu estou tranquilo. Ainda não chegou o milagre, mas vai chegar. Você pode falar aí para 5 pessoas diferentes? Diga: vai chegar, o teu milagre vai chegar. Oh, xaralabacalabachuri. O milagre que você precisa vai chegar. A bênção que você precisa vai chegar. Pastor, o que eu faço até lá? Só descanse, irmão. Só descanse. Sempre liberando palavra de fé. Sempre liberando palavra de adoração. Palavra de louvor. Sempre, 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 sempre. Ah, pastor, eu não vejo a hora da gente não precisar usar máscara. Vai chegar essa hora, irmão. Vai chegar. Enquanto isso você vai usando. Mas vai usando sem desespero, irmão. Vai chegar. Quantas pessoas, né, devem perguntar muito para você também, né, Vitória? Aí o pastor Manuel, a pastora Vera. Eu fico tão preocupado com o pastor Manuel. Fico tão preocupado com a pastora Vera. É óbvio, irmãos, que a gente precisa manter todo o protocolo, porque a gente está aqui como ordeiro. Já falei isso, nós somos, né, obedientes. Mas, irmão, se Deus não quiser que eles peguem, eles não vão pegar. Não vão pegar. Porque jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha de fogo ardente, e o fogo não pegou neles. Jogaram Daniel dentro da cova de leões, e os leões não comeram ele. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração. O Espírito Santo ministra ao meu espírito que essa noite é noite de renovação de fé. Ele renova a fé do teu coração. Ele renova a fé do teu coração agora. Oh, comece a orar. Não fique de boca fechada, não. Em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo ministrar fortemente ao teu coração. Enquanto você está orando, Ele vai falar com você. Enquanto você está orando, Ele vai ministrar ao teu espírito. Então ore agora, ore em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, não há lugar. Oh,
meu Deus. Não há lugar melhor que o lugar que sinto que o Senhor está. Diga isso. Que o Senhor está. Oh, meu Deus. Só nesse lugar. E só nesse lugar. O medo perde a vez, diga. O medo perde a vez. E dá lugar à fé. E dá lugar à fé. Capaz de me levar. Capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Oh, meu Deus! Quem vê de fora não entende como eles Estou de pé. como eles conseguiram. Como eles conseguiram. Bem suave, a igreja, diga. A resposta é que eu vivo de milagres dessa vez. Eu não sei. Levanta sua mão e diga, mas eu sei. Oh! Não, 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 não. Não, não há lugar. Não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Só nesse lugar, só nesse lugar. O medo perde a vez. Ele está trocando agora, está dando lugar à fé, lugar à fé, lugar à fé. Oh, diga bem alto, capaz de me levar, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Lá na sua rua, no seu trabalho, quem vê de fora não vai entender. Como eles não te ver. Como eles conseguiram. Como eles conseguiram. Você pode levantar sua mão bem alto, levanta a sua voz e declare a resposta. A resposta é que eu vivo de milagre dessa vez. Vai ser mais um milagre. Eu não Sei como Deus irá fazer. mas eu sei, eu sei, eu sei. Vai ser perfeito como tudo que Ele faz. Mais uma vez, erga a sua voz, declare com fé. Essa é a resposta. A resposta é Eu vivo de milagre dessa vez. Vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito como tudo que Ele faz. eu vou orar. Nós já estamos caminhando para o final, mas de repente, pastor, mas todo mundo vai à frente. Ok, se tiver que vir. Mas eu queria chamar aqui à frente rapidamente pessoas que precisam de uma renovação de fé. Gente que está, né,
Sabe uma frase que eu tenho ouvido muito? As pessoas falam assim: não, o que você espera para o próximo ano? Eu espero que pelo menos o de agora acabe. Tenho ouvido as pessoas falar: não, o próximo ano é bônus, eu só quero que esse acabe. Gente que está seca, perdeu a fé, que é compreensível, irmão. Existem pessoas que perderam pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã. Eu estava vendo dados, aquilo que a Covid já fez, número de mortes, é maior do que, não sei se foi Segunda Guerra Mundial, mas a mais sangrenta de todas. Então realmente é compreensível as pessoas estarem secas, sem fé. Só que Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entenda bem, quem manda na nossa mente não é o mundo, nossa mente é que manda no mundo. Nós não somos influenciáveis, nós somos influenciadores. Então você que precisa dessa renovação de fé, rapidamente, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar, eu vou orar, vou abençoar a sua vida. A gente tem falado, né, dia 31, não sei se você já fez inscrição, tem que fazer inscrição para ter aqui na noite da virada. Mas a gente tem falado, separe 5 pedidos e tal, e de repente está ouvindo falar sobre esses 5 pedidos, mas nem começou a montar esses 5 pedidos, porque diante de tanta má notícia, fica difícil. Fica difícil ter essa fé. Fica difícil acreditar assim. Uma vez eu ouvi um testemunho do pastor Silmar Coelho. Ele disse que ele estava na porta da igreja e sempre vinha, ele sempre ficava na porta da igreja, né, antes dos cultos, e sempre vinha um irmão muito feliz, muito contente e tal, né. O irmão virava na esquina, já: ô pastor, que não sei o que, papapá. E o pastor Silmar abraçava esse irmão: glória a Deus, que benção, está te revendo aqui e tal. Todo dia era assim. E aí teve um dia que o pastor Silmar estava na porta e aquele irmão veio cabisbaixo, não falou nada. E o pastor Silmar não aguentou e perguntou para ele: vem cá, o que houve com você? Você é sempre tão feliz, você é, sabe, tão expansivo. Ah, pastor, não estou aguentando mais meu casamento. Já conversei com a minha esposa, já falei, ela já conversou comigo, a gente tenta melhorar, mas é reclamação e cobrança o tempo todo. A sensação é que tem uma goteira dentro da nossa casa, sabe aquela coisa chata? De uma bica quebrada que fica pingando a noite toda, a vontade de não ir para casa. O pastor Silmar virou para ele e falou assim: vamos fazer o seguinte, separa um momento do teu dia, sei lá, meio-dia, todo dia, e leia o Salmo 23. Tá bom, pastor, vou fazer isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o meu cajado, e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Todo dia aquele irmão lia, todo dia aquele irmão lia. Passou uma semana, o pastor está na porta da igreja, esperando os membros chegarem, olha, e daqui a pouco vê o irmão virando a esquina: aê, pastor, glória a Deus, aleluia. O pastor abriu um sorriso de orelha a orelha, abraçou ele, falei: que bom, irmão, que você está mudado, diferente, Deus operou um milagre na tua vida. Como é que está a situação lá com a tua esposa? Na mesma, pastor. Como assim na mesma? Não, pastor, parece que a goteira só piorou. Semana difícil, pastor. E aí o pastor falou: não estou entendendo, então por que você está assim? Semana passada você estava reclamando e agora você está sorrindo. Sabe o que ele respondeu para o pastor? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mais do que a mudança do quadro, nós precisamos de uma palavra. Porque se Deus liberar sobre a nossa vida uma palavra, a gente vai esperar o tempo de Deus.
Se Deus liberar sobre a nossa vida uma palavra, a gente vai acreditar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Se Deus liberar uma palavra, nós vamos estar usando desse tempo de espera como acúmulo de experiências, para lá na frente, na hora do milagre, olhar para trás e dizer: estou preparado para viver o que Deus tem para a minha vida. Porque ser crente, na verdade, é viver a fé quando as coisas estão difíceis. E Deus não nos livra da cova dos leões. Deus nos livra na cova dos leões. Fecha teus olhos aí. Vou pedir o pessoal, vão cantar mais uma vez. E enquanto a gente estiver adorando, ministrando, cantando essa canção, faça dela a sua oração e profetiza mesmo. A resposta é que eu vivo de milagres. Ter o ar para respirar é viver de milagres. Ter a paz no nosso coração é viver de milagres. Ter amor de Deus se manifestando em nós é viver milagres. Se sentir especial para o Todo-Poderoso é viver milagres. Deus hoje arranca de você todo medo. A presença desse verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus hoje despedaça dentro de você toda culpa, toda vergonha. Você é filho do Rei, você é filha do Rei. Deus hoje deposita em você uma valorização que o mundo quer arrancar de você. O mundo quer dizer que você não merece nada, mas o Senhor está aqui para dizer que Ele morreu na cruz do Calvário, e a graça dele não é por merecimento, mas é porque Ele te ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Independente de você ser crente ou não, ser salvo ou não, essa palavra é para você. Noite de renovação da valorização. Há um lugar na mesa com o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma atmosfera de fé estabelecida aqui. Há uma atmosfera de conquista estabelecida aqui. Oh Pai, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. Deus, Deus, Deus. Oh Jesus, obrigado pela tua presença. No último domingo desse ano, Senhor, há uma palavra de conforto, há uma palavra de renovação espiritual. No último domingo desse ano, há uma palavra de encorajamento para nós. Oh, os mudos estão falando, os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, os mortos estão ressuscitando. Tudo continua no controle do Senhor. Nada fugiu ao teu controle, Senhor. Nada fugiu ao teu controle. Em meio à pandemia, em meio ao caos, nada fugiu ao teu controle, Senhor. Deixa Deus te renovar. Deixa Ele renovar a fé do teu coração. Deixa Ele renovar a certeza, a confiança. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Ei, nós ministramos e liberamos essa unção sobre a vida dos teus filhos, sobre a família dos teus servos. Nossa casa é do Senhor, a nossa família é do Senhor. Oh, os sonhos não estão perdidos, os projetos não estão enterrados, Senhor. Chega lá, bacalabalaba, chorando lá, bacalabalaba. Eu creio no milagre, Senhor. Eu creio no milagre, Senhor. A despeito de todas as coisas, eu creio no milagre, Senhor. Oh, é isso. Eu não sei como vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer. E eu sei que vai ser perfeito. Vai ser perfeito. Vai ser perfeito. Na hora certa, no momento certo, Senhor. Eu
no controle, Senhor, tudo está no controle. A resposta é vai ser perfeito, irmão. Eu não sei como Ele vai fazer, mas vai ser perfeito. Eu não sei quando Ele vai fazer, mas vai ser perfeito. Senhor, nós te adoramos nessa noite. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós ainda temos culto terça, temos culto quarta, temos culto quinta, mas hoje é o último domingo do ano, Senhor. E ao olharmos para trás, Senhor, nós temos muitos motivos para agradecer, Senhor, porque chegamos até aqui, Pai. Que essa renovação da fé nos leve a viver, Senhor, grandes conquistas nesse novo tempo, Pai. Como eu preguei hoje pela manhã, eu quero reforçar, debaixo do temor a Deus, que eu piso nas águas do Jordão. E profeticamente eu declaro que essas águas estão paradas agora. A terra está seca e o teu povo, ó Deus, tem acesso total a esse novo tempo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que até o dia 31 os pedidos comecem a vir ao nosso coração, os projetos comecem a saltar aos nossos olhos, e que na virada do ano nós possamos realmente clamar a Ti com fé, para que algo novo seja liberado sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre nossas famílias, sobre o Brasil, sobre o mundo, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Ó Deus, completa a Tua palavra no coração da Tua igreja. Senhor, aquilo que eu não consegui falar, fala direto ao coração dos Teus filhos, Senhor, se revela a nós. Aquilo que não era para ser dito, Senhor, que, ó Deus, caia no esquecimento, mas que realmente sejamos ministrados pela água cristalina, Senhor, pela palavra pura de Deus. Nos leva debaixo da cobertura do Teu sangue para os nossos lares, Senhor, nos proteja no caminho de volta para casa, nos dê uma noite renovadora, reparadora, Senhor, e uma semana cheia de boas notícias. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a companhia e a unção poderosa do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, meu querido irmão, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor?